estamos em uma série do panorama do Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco. A gente está meditando nos pontos principais ali desta narrativa bíblica. E hoje nós vamos meditar no chamado de Abraão. Então, eu peço à amada igreja que abra esse texto, deixe a sua Bíblia aberta, de forma acessível, que você possa conferir o que eu estou falando. Nos diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 12, 1 a 9. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Essa é a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, por amor ao teu santo nome, para a tua glória, para que a tua palavra, Senhor Deus, seja entendida e traga glória e honra ao Senhor que a inspirou. Ilumina o teu povo nesta manhã, Senhor. Nós precisamos, Senhor Deus, compreender, assim como ocorreu com Lídia, que o Senhor abriu o entendimento dela para compreender a tua palavra, assim como tem ocorrido ao longo da história. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Traga-nos esse entendimento, Senhor Deus. Eu peço isso na mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, certamente Abraão é a figura ou uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento. O seu maior elogio foi dado quando Moisés perguntou o nome de quem estava falando com ele por intermédio da sarça ardente, que está lá em Êxodo capítulo 3, versículo de número 15. E o Senhor respondeu que quem estava falando com ele é o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão. Veja que elogio. Quem está falando com você, Moisés, é o Deus de Abraão. Uma maneira de nós percebermos a importância desse personagem bíblico chamado Abraão é aqui dentro do próprio livro do Gênesis. Nós temos do capítulo 12 até o capítulo de número 25, várias histórias concernentes ao patriarca, do 12 até o capítulo de número 25. Além disso, o Novo Testamento, ele considera Abraão uma figura extraordinariamente importante. Vocês lembram lá de Romanos capítulo 4? O apóstolo Paulo, ele tem uma audiência mista. Ele tem gentios e judeus. Mas principalmente para os judeus, quando ele estava tratando sobre a justificação pela fé, ele quis mostrar a eles que esta doutrina não era uma inovação. Ele não criou, mas na verdade há um personagem judeu muito considerado, muito benquisto por vocês, que ele é uma prova da justificação pela fé, Abraão. Ele vai citar Abraão lá no Antigo Testamento, mostrando de que a mesma forma, ou da mesma maneira que nós somos salvos, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, eles também foram. Abraão também foi. Abraão é um grande exemplo disso.
Quando a gente estuda a carta aos Gálatas, nós podemos ver que dos 6 capítulos daquela epístola, 2 capítulos inteiros, o apóstolo Paulo fala sobre Abraão. E sobre os heróis da fé? Quem se lembra dos heróis da fé lá de Hebreus, capítulo de número 11? Meus irmãos, a parte mais longa e mais densa ali, justamente é para falar sobre o patriarca Abraão. Fora isso, as Escrituras, 3 vezes, vai chamar Abraão de amigo de Deus. Segunda Crônicas 20, versículo 7, Isaías 41, versículo 8, e Tiago, capítulo 2, versículo de número 23. Eu até pensei em colocar essa música na nossa liturgia, aquela música Amigo de Deus. Não existe coisa melhor do que ser amigo de Deus. Mas Deus chamou Abrão e depois, posteriormente, Abraão. Esse é o meu amigo. Com ele eu falo face a face. Meus irmãos, então, diante desta importância deste personagem bíblico, hoje nós vamos meditar no chamado dele, no chamado de Abraão, e nós vamos ver esse sermão em 4 pontos. O primeiro está no versículo 1 do capítulo 12, nós vamos ver o chamado de Abrão. Segundo, versículo 2 e 3, nós vamos meditar nas promessas de Deus a Abrão. O terceiro ponto, 4 a 6, a obediência de Abrão, e o quarto e último ponto nós vamos ver do versículo 7 até o 9, a chegada de Abrão até Canaã. Então, que Deus fale conosco, com a sua Bíblia aberta ou acessando o seu celular. Vejamos em primeiro lugar o chamado de Abrão, que está aí no versículo de número 1. Olhe para esse texto, que nos diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Esse chamado de Abrão feito por Deus, ele aconteceu inicialmente quando Abrão estava em Ur dos Caldeus. Só que aqui no relato de Gênesis capítulo 12, Abrão ele já tinha saído de Ur e se encontrava em Harã. Ao que tudo indica, Deus chamou Abrão 2 vezes. Primeiro, quando ele estava em Ur, e depois, quando ele se encontrava na cidade de Harã. E isso pode ser confirmado através de Atos, capítulo 7, versículo de número 2. O que me chama a atenção na história de Abrão, que mostra a motivação dele, é que ele saiu de uma região muito próspera. Ur dos Caldeus é considerado pelos arqueólogos uma das cidades antigas mais bem documentadas. Meus irmãos, eles eram fortes na área da medicina, eles eram fortes na área da educação, eles eram fortes também em receituários. Já foi encontrado pedaços de tabletes de cerâmicas, que mostra ali receitas de médicos, falando sobre determinadas doenças que tinha naquela época. Ur também tinha um aqueduto que fazia com que a água chegasse ali constantemente. Então, era uma cidade próspera, era uma cidade que estava em avanço. Mas, apesar de todo o progresso e avanço, Ur, infelizmente, era uma cidade idólatra. O povo daquela região adorava a um Deus, o Deus da lua. E, pasmem, Abraão também. Abraão, meus amados irmãos, antes de ter sido chamado por Deus, era um idólatra. Por exemplo, Josué, capítulo 24, no versículo de número 2, Josué diz assim: Tera, pai de Abraão e Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram outros deuses. Quem serviu outros deuses? Abrão, Tera, todo aquele povo, toda aquela família. Sarai, para vocês terem uma ideia, Sarai era o nome de uma deusa de Ur dos Caldeus. Então, a gente pensa assim, mas Abraão sempre foi o pai da fé. Não. Ou Davi sempre foi um homem segundo o coração de Deus. Também não. E você sempre foi um servo de Deus. Conversa fiada. Antes disso, você estava morto em seus delitos e pecados. Veja que interessante, olhe para o capítulo 11, versículo 27, para a gente ter uma ideia da história familiar de Abrão. 11, 27 diz assim: São estas as gerações de Tera.
Tera gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filho de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Agora, preste atenção no 31. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. O texto está dizendo que, não com essas palavras, mas a gente consegue verificar isso, de que provavelmente Abrão, ele influenciou o seu pai Tera a sair também de Ur. Porque o texto está dizendo que essa iniciativa ali também parte da parte dele, de Tera. Tera pega os seus filhos, pega toda a sua família e vai para onde? Rumo a Canaã. Para ir até a terra de Canaã, foram até Harã e pararam. Sabe o que é triste aqui? É você ver o seguinte, que ele sai, mas ele não persevera. Ele para em Harã, e em Harã ele vive muitos anos e morre. E por quê, meus irmãos? Porque os deuses que aquelas pessoas adoravam em Harã eram os mesmos deuses que eles adoravam em Ur. Mostrando para nós que Tera saiu de Ur, mas os deuses de Ur não saíram do coração de Tera. Por isso que ele para em Harã. E por isso que lá ele se familiariza com aqueles deuses, com aquelas divindades, e fica ali, e morre naquele lugar. Mas o texto nos mostra que, diferentemente de Tera, Abrão, o seu filho, ele continua. Ele persevera. Ele vai além de Harã, e ele faz tudo isso por fé. Por isso que Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 8, um texto muito importante para o entendimento de Abrão, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! Estão entendendo? Você sai de um lugar próspero, você sai para de um lugar que está em crescimento, e você é rico, e você sai por um chamado divino, mas sem saber aonde ia. Abrão não tinha detalhes, Adão não conhecia esta terra, mas ele foi, sendo obediente ao chamado de Deus. Irmãos, como podemos explicar isso? Como podemos explicar que de uma mesma família, dois homens pagãos idólatras, Tera e Abrão, um sai, mas não dá continuidade, retrocede, e o outro sai, mas avança? Como podemos explicar uma situação como essa? Tinha algum deles ali que era melhor do que o outro? Não. Só podemos explicar isso à luz da eleição, à luz da predestinação, da obra que Deus tinha na vida de um e não tinha na vida do outro. Irmãos, Deus nunca dependeu de méritos humanos para fazer a sua obra. Deus não olhou para a terra e disse assim: há um homem bom lá em Ur dos Caldeus, eu vou fazer uma grande obra na vida deste homem. De maneira nenhuma. Depois da queda, meus amados irmãos, depois de Gênesis 3, não existe ninguém bom. A única pessoa que é boa é Cristo Jesus, o homem real e ideal, e ele veio de uma virgem, para que não estivesse contado entre os pecados de Adão. Então, Abraão, Tera, Sarai, Ló, toda aquela família, todo aquele povo lá de Ur, todos eles não eram bons. Mas como podemos explicar a eleição? Deus poderia ter feito com Abrão o que ele fez com seu pai. Poderia ter deixado ele ter morrido lá em Harã. Deus poderia ter deixado Abrão chafurdar-se no lamaçal do pecado lá na sua região de Ur.
A gente, de repente, não teria nada sobre ele, mas Deus sabia e saberia que viveu um homem e aquele homem morreu em seus pecados. E assim, meus irmãos, estávamos nós também. Nós estávamos espiritualmente mortos, escravizados ao pecado, no poder das trevas, incapazes de entender as coisas espirituais, de mudar a nós mesmos, e não éramos melhores do que ninguém. Não éramos melhores do que aquele nosso familiar que não quer saber de Deus, ou de muitos que estão por aqui, que não temem ao Senhor, que fazem do dia do Senhor qualquer outra coisa, menos um dia de adoração e exaltação ao Deus vivo. Então, o que fez a diferença? A eleição, não por méritos nossos, mas única e exclusivamente pela bondade do nosso Deus. Conta-se uma história, deixa eu ilustrar isso aqui, uma história do pregador batista chamado Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon estava pregando a palavra para um grupo de metodistas. E ele, à medida que ele estava pregando, o povo ia com ele no sermão e diziam amém, aleluia, glória a Deus, como se fosse assim, que coisa maravilhosa esse sermão. Até que, em um momento, Spurgeon começou a falar sobre eleição e predestinação. Aí ele percebeu que o clima pesou, que as pessoas começaram a ficar com uma aparência assim que não estavam gostando. Por quê? Porque os metodistas, eles não creem na eleição incondicional. Então, Spurgeon, em um momento, ele falou bem assim, existe alguma diferença entre vocês e aqueles que não são convertidos? E eles disseram, sim, existe, glória a Deus. E ele, quem que fez essa diferença? E eles disseram, Deus. Deus fez essa diferença. Então Spurgeon disse, de fato, se existe uma diferença entre vocês e aqueles que não são convertidos, essa diferença só existe porque Deus fez essa diferença, porque Ele escolheu alguns e preteriu os demais. Então, a diferença de você ser um crente e de um amigo seu, um familiar seu, ser um descrente, não está em você. Não está na sua capacidade, na sua bondade, mas está em Deus. Mais uma vez eu trago a sua memória, Deus poderia ter feito contigo o que Ele fez com Tera. Deus poderia ter feito contigo o que Ele fez com Judas. Ele poderia, Jesus Cristo protegeu, cuidou, guardou, mas só um se perdeu. O filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E você poderia estar entre os réprobos, entre aqueles que não foram alcançados por esta graça eletiva do Senhor. Então, esse primeiro ponto, meus irmãos, nos chama a atenção de que Abraão foi chamado a despeito de quem ele era. Abraão foi chamado para ressaltar a bondade e misericórdia de Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, sabia que Deus pode fazer isso? E Deus faz isso. Ele coloca você em uma família, Ele coloca você com um status nesta terra, financeiro, educacional, e Ele pode colocar você dentro de uma família cheia de idólatras e de repente chamar só você. Isso acontece bastante. Quantos jovens, quantas pessoas falam assim, pastor, na minha casa é só eu. Recentemente conversando com uma pessoa muito próxima e ela me falava, você já reparou como que está uma determinada família? Ou seja, todos estão vivendo, mas a maioria não querem saber de Deus. A maioria está presa ao ocultismo, ao espiritismo, ao relativismo da nossa época. E só eu, não por mérito meu, mas só eu estou aqui servindo ao Senhor. Como explicarmos isso? A eleição, a bondade. Eu falei para aquela pessoa, graças a Deus, que ainda tem você, que Deus escolheu, porque poderia ser uma família toda perdida, e todos iriam para o inferno. Então, primeiro ponto, Deus chamou Abraão. Agora, o segundo ponto é que, após Deus chamar Abraão, Ele faz a ele algumas
promessas. Ele faz 6 promessas a Abrão. E eu quero chamar a sua atenção para Deus, dentro dessa promessa. Não pense que foi assim, Deus chamou Abrão e agora deixou Abrão andar com as suas próprias pernas. É você, vai lá, conquista a terra, entra dentro da terra, agora é só contigo, Abrão. Não. Meus irmãos, observem que nas 6 promessas que são feitas aqui, a ênfase está em Deus. Olhe para o versículo 2. De ti farei uma grande nação. Quem que fará uma grande nação? Deus. E te abençoarei, Deus. E te engrandecerei o nome, Deus. Se tu uma bênção, que a melhor tradução é, você será uma bênção. Quem que fez de Abrão uma bênção? Deus. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem é que está falando isso? Deus. Abrão, eu vou abençoar aqueles que acreditarem nas promessas que eu fiz, mas eu vou também amaldiçoar aqueles que não estão no pacto. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui eu vou guardar para daqui a pouco. Mas tudo, todas as bênçãos, todas as promessas, mostra Deus guiando tudo. Mostra que Deus que estava no controle do começo ao fim. Sabe o que nós temos aqui, meus irmãos? Nós temos aquilo que nós chamamos de decretos de Deus e providência de Deus. Deus na eternidade decretou tudo, tudo. Tudo é tudo. Ele decretou desde as coisas pequenas às coisas grandes, do teu casamento à tua morte, da felicidade à tristeza, da doença à cura. Cada situação que acontece conosco já foi pré-ordenado por Deus na eternidade. E agora na história, o que Deus está fazendo? Ele está executando, é o que a gente chama de providência. Então, quando alguma coisa acontecer na tua vida, não diga, isso é coincidência, não, isso é providência. É providência os meus filhos terem nascido. Foi providência eu ter perdido aquele filho. Foi providência de Deus aquele concurso, ou a não aprovação, porque tudo isso faz parte dos decretos de Deus. E o que Deus estava mostrando para Abrão era isso. Eu que vou fazer tudo isso na tua vida. Agora, vamos olhar com mais detalhes essas promessas. Olhe mais uma vez para o versículo 2. De ti farei uma grande nação. Estranho? Eu fico pensando ali o que veio à memória, à mente, melhor dizendo, de Abrão. Como assim, Senhor? Eu tenho 75 anos. A minha esposa é velha e é estéril. O Senhor está dizendo que vai fazer de nós uma grande nação? Sim. Eu vou fazer de você uma grande nação. Em alguns momentos a gente vê Abrão duvidando, Abrão descendo para o Egito, Abrão mentindo. A gente vê Sarai, depois Sara, duvidando. Lembra daquela passagem? Quando o próprio Senhor chega até ela e ela começa a rir. E o anjo fala bem assim, por que você está rindo? Não, não ri. Você riu sim. Você riu. Mas Deus é aquele que cumpre todas as promessas. Irmãos, esqueça só um pouquinho Abrão, se for possível. Vamos pensar em nós. No século 21, agora, nesse contexto. Deus prometeu que você vai ser semelhante ao filho dele. Deus prometeu que você vai entrar na glória. E aí você começa a olhar para si, a sua vida, os seus entraves consigo, as suas lutas relacionadas ao pecado. Você vai se conhecendo à luz da Bíblia, uma referência, e você começa a duvidar, mas como assim? Como que eu vou ser igual a Cristo Jesus? Como que eu vou para a glória? Eu, um miserável pecador, que a cada domingo eu sei como que foi a semana, como que foi difícil. Mas aí é a hora que a Bíblia fala bem assim, que você não deve andar por vista, mas você deve andar por fé. Que você deve andar acreditando nas promessas divinas. É Deus que está prometendo, não é uma promessa de um político, não é uma promessa de um homem, mas é uma promessa divina. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la ou de conduzi-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai te levar lá, porque a promessa foi feita por Ele.
E ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Agora, olha a segunda promessa, e te abençoarei. Aqui eu vejo, meus irmãos, como quase que um eco de Mateus capítulo 28. Te abençoarei, Deus estava dizendo, eu serei contigo, eu estarei com você, você não estará sozinho. Aí você vai para Mateus 28, pensando em nós. O nosso Senhor Jesus Cristo prometeu que, eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, você não está sozinho. Deus não deu corda neste mundo, como dizia os teólogos deístas, e deixou o mundo sozinho. Não. Deus intervém, como dizia Schaeffer. Deus está conosco, Deus é presente. Olha mais uma promessa. E te engrandecerei o nome. Como que isso aqui aconteceu assim claramente, hein? Abraão, ou Abraão, como ele é conhecido posteriormente, é uma das figuras mais destacadas das 3 religiões monoteístas: cristianismo, judaísmo e islamismo. As 3 têm em alta consideração Abraão. Meus irmãos, agora vejam que, diferente do que está lá no capítulo 11 de Gênesis, versículo 4, o que nós temos ali no capítulo 11? As pessoas construindo uma torre, a famosa Torre de Babel, que é um zigurate, com o intuito de chegar até o céu, para fazer o nome deles célebre, conhecido. Então, olha a diferença. De um lado, homens querendo fazer os seus nomes conhecidos. E do outro lado, Deus prometendo que iria fazer o nome de uma pessoa conhecida. É Deus que faz. É Deus. É Deus que tira um homem do monturo e coloca ele junto com os príncipes. É Deus que tira um coração de pedra e transforma num coração de carne. É Deus que pode fazer com que o seu nome seja conhecido em qualquer área, na tua profissão, como familiar. É Deus que faz isso. Mais uma promessa: sê tu uma bênção, que a melhor tradução é: tu serás uma bênção, ou tornarei o teu nome uma bênção. Deus estava dizendo, eu vou fazer o seu nome uma bênção para as outras nações. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso aqui, já, de certa maneira, já era uma amostragem para Abrão, de que a vida não seria fácil, como peregrino. Teriam pessoas que não iriam crer naquelas promessas. E Deus está dizendo, eu vou abençoar os que te abençoarem, mas eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Meus irmãos, isso aqui é muito claro na Bíblia. Deus tem uma linhagem santa. Deus tem uma linhagem que ele foi pegando desde lá de trás, e ele vai conduzindo. E existe também uma linhagem amaldiçoada, que é aquelas que não querem saber do Senhor, que vão passar por esse mundo e nunca crerão no Senhor. Por isso que Jesus, sem receio nenhum, como o Deus encarnado, ele virou para os fariseus e falou, vós sois filhos do diabo. E o primo dele, logo no comecinho, preparando o caminho para ele, falou em vários momentos também a mesma coisa, filhos do diabo, arrependei-vos. Existe os filhos de Deus, uma linhagem santa que o Senhor vai conduzindo, mas existe também uma linhagem maligna. E Jesus e o nosso Senhor, o Deus Yahvé, já estava dizendo, vou abençoar e vou amaldiçoar. E a última promessa, ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Preste muita atenção nisso aqui, se você não sabe ainda. Olha o que Deus falou para aquele homem em Ur, depois ele sai de Harã. Abrão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como assim? Não é todas, no sentido radical da palavra, no sentido literal. Ele não está dizendo que todo mundo, sem exceção, mas ele está dizendo que todas as famílias do pacto, todas as famílias que o Senhor elegeu serão
abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Que tipo de bênção é essa que viria de Abraão? Meramente uma bênção financeira? Uma casa, um carro? Uma família próspera? Não, meus amados irmãos. A promessa aqui é que de Abraão viria o Messias. É que de Abraão viria o Salvador. Aquilo que começou lá em Gênesis 3,15, que nós já pregamos aqui, a queda. E Deus falou que da semente da mulher vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, de uma forma embrionária, ou como uma semente. Isso começa a ganhar corpo nas Escrituras. Agora a gente descobre que aquela promessa que Deus fez em Gênesis 3,15, esta promessa, ela virá de Abraão. De Abraão virá o Redentor. De Abraão virá a bênção para todas as famílias da terra. Hoje à noite, se Deus quiser, eu vou pregar em Lucas capítulo 2. E nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus da Virgem. E naquele momento, eu vou fazer questão de frisar de que esse nascimento aqui, que nós estamos testemunhando à luz das Escrituras, é o cumprimento deste texto de Gênesis capítulo 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, isso nos dá tanta confiança na Bíblia, mostrando que a Bíblia não é uma colcha de retalhos, mostrando que a Bíblia, ela é harmônica, ela tem uma história da redenção que está sendo conduzida, de que aquilo que foi profetizado lá atrás se cumpre lá na frente. Me mostrem um livro que seja assim, meus irmãos. Me mostrem uma literatura neste mundo que tem este mesmo teor. Peguem várias pessoas, 40, 50 pessoas, coloquem dentro de uma sala, deem aí uma folha, uma caneta e peça para a pessoa escrever o que lhe vier à sua mente. E depois reúna tudo aquilo. Meus irmãos, você vai ver ali uma miscelânea de informações, uma salada de frutas. Um vai falar do futebol, vai falar do Flamengo, que ganhou do Vasco. Outro vai falar sobre beleza, vai falar sobre academia, vai falar sobre internet, vai falar sobre uma série de coisas. E quando você juntar tudo, o Flamengo assim, beleza, tudo isso aqui existe, mas não dá, não tem uma direção. É como uma redação que você faz e o professor olha bem assim, meu amigo, isso aqui está tudo perdido, não estou entendendo nada. Né? Ou então, quando a pessoa vai pregar um texto, que a gente fala bem assim, ele entrou no texto, ele saiu do texto e nunca mais voltou no texto. Que é triste isso. Mas a Bíblia é diferente. A Bíblia, nós temos cerca de 40 autores que escreveram este livro, de 66 livros, em épocas distintas, línguas distintas, contextos diferentes. E quando foi compilado tudo isso, meus irmãos, percebeu-se que todos eles estavam falando do mesmo Senhor, da mesma história, da mesma salvação. Isso só pode ser atribuído a Deus, porque Deus estava conduzindo a história de Abraão, a história de Ló, a história de Adão, a história de Moisés. Não eram simplesmente homens soltos aqui nesta terra, mas eram homens que foram movidos pelo Espírito Santo de Deus, e por isso que a gente tem a história que nós temos aqui. Abra, por favor, Gálatas 3:16. Quero que isso fique fixo na sua mente. Gálatas 3, versículo de número 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, aquela promessa que Deus fez para ele, tinha a ver com o descendente, no singular, com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor Deus, porque apesar de Abraão, daquele idólatra, o Senhor converteu aquele homem
E daquele homem o Senhor trouxe deu uma honra, não glória, mas uma honra para ele. Dele veio o nosso Messias. Mas em terceiro lugar, nós podemos ver do versículo 4 a 7 a obediência de Abrão. Então, primeiro, a gente tem o chamado de Abrão, as promessas feitas a Abrão, agora a gente tem a obediência dele. Essas promessas que Deus fez, elas requeriam uma fé da parte de Abrão, ele tinha que obedecer. Olhe para o versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Partiu. Ele partiu de Ur e depois de Harã. E ele partiu pela fé. Como nós já vimos em Hebreus capítulo 11, versículo de número 8. Partiu pela fé. Irmãos, eu quero que você entenda de que o crente do Antigo Testamento e o crente do Novo Testamento, a diferença é apenas o tempo na história de onde eles estavam. Mas ambos eram pecadores. Ambos precisavam da regeneração. Ambos precisavam crer no Salvador. Esses aqui, eles criam no Messias que viria. Os de cá do Novo Testamento, no Messias que já veio e voltará uma segunda vez. Então, se hoje é exigido fé e obediência como resultado de uma obra interna do Espírito, lá no Antigo Testamento também. Ou seja, Abrão mostrou isso. Isso levanta para nós aquela questão teológica. O que vem primeiro? A fé ou a regeneração? O que precede? Primeiro a gente exerce fé e depois a gente é regenerado? Ou primeiro somos regenerados e depois a gente passa a crer? Olhe para a história de Abrão. A história de Abrão, ela nos mostra como que as coisas foram. Primeiro é a regeneração e depois é a fé. A primeira coisa que vocês vão ver não é Abrão crendo, Abrão era um idólatra. Mas a primeira coisa que nós vemos no texto bíblico é Deus se revelando a ele, é Deus chamando ele, é Deus indo até onde ele estava. Olhe para o versículo 1. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. É um chamado eficaz. É um chamado eficaz. Existem dois chamados. Chamado geral, muitos são chamados. Chamado eficaz, poucos são os escolhidos. Os escolhidos de Deus são aqueles que vão permanecer. Por exemplo, tem várias pessoas aqui. De repente podem estar me ouvindo, eu posso colocar uma caixa ali fora e posso pregar o evangelho para todo mundo. Posso anunciar evangelho geral, chamado geral. Mas nem todos vão se converter. E aqueles que se converterem, que exercerem fé, foi porque houve uma obra eficaz dentro do coração deles, da parte do Espírito de Deus. Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios 2,14, ele diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu lembro do meu pai, antes da conversão dele, estudioso, passava noites e noites e noites estudando livros na área de direito, cada livro ali imenso. Mas você colocava a Bíblia para o meu pai ler, ele não entendia, ele não aceitava, ele não concordava. E ele falava para mim: Marquinhos, eu não consigo entender esse negócio aí. E eu pensando comigo, é a palavra, porque está morto. Até o momento que houve a conversão, e agora as escamas caem, e a pessoa passa a entender, e ele exerce fé, e começa a ter frutos. Então, como que nós podemos saber se uma pessoa nasceu de novo? Através dos frutos. E Abrão nos mostra isso. Abrão partiu, Abrão obedeceu, Abrão perseverou, Abrão foi até o final, mostrando então que o que aconteceu na vida dele não foi algo meramente nominal, mas foi real. Na minha infância, meus irmãos, eu lembro de tantos amigos, eu lembro de um especificamente, obviamente não vou citar o nome, dentro de um contexto de uma igreja, ele já tinha aceitado Jesus já umas 1000 vezes.
todo evento que tinha na igreja, todo congresso que tinha, lá ia o meu irmão, aceitando Jesus. Aí chorava, era aquela coisa toda, mas assim, a primeira, a segunda, a terceira, até que ia, depois a gente já começou a enjoar daquilo ali. Rapaz, isso é conversa, aceita Jesus o tempo todo, mas era uma coisa meramente nominal, emocional. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Agora, quando acontece de forma genuína, é uma obra de Deus na vida do homem, e em algum momento, esta obra, ela vai se tornar clara aqui fora. Por isso que Agostinho, olha o que Agostinho escreveu. Se você não vier, é trabalho seu. Mas se você vier, é obra de Deus. Se você não vier para Deus, é porque você nunca quis, você está morto em seus delitos e pecados, você odeia Deus, você não quer saber de Deus, você despreza Deus, o trabalho é teu, a obra má é sua, mas se você vier, não se vanglorie, a obra é de Deus, foi Ele que fez isso. Olhe mais uma vez para o verso 4, partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, ou seja, ele crê e ele parte, e há toda uma repercussão disso na família dele. E Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Eu acho interessante um comentário que o Nicodemos faz aqui, que Deus faz assim, partiu e chegou. Ou seja, assim também é com a gente. Houve um momento específico que Deus te salvou, te regenerou. Você partiu, você está numa peregrinação e você vai chegar. Você vai chegar na glória, você vai chegar no céu, você vai chegar naquele momento. Partiu para a terra de Canaã e lá chegaram. Martinho Lutero dizia que aqui tinha a igreja de Abrão. A igreja de Abrão, sai aquela turma lá de Ur, lá de Harã, e vai para Canaã, e chega, e a gente pensa que às vezes são 6, 7 pessoas. Os estudiosos diziam que era cerca de 500 a 700 pessoas, e aquele grupo grande chegou em Canaã, num lugar idólatra, cheio de povos, adoradores de outros deuses, e nós vamos ver, no último ponto, que lá, eles adoram o Senhor e fazem o primeiro culto público. E lá eles colocam ali, meus amados irmãos, a bandeira de Cristo Jesus, mesmo sem saber, do Redentor, do Salvador, naquela terra estranha. Mas em último lugar, o Abraão que foi chamado, o Abraão que Deus prometeu coisas a ele, o Abraão que obedeceu, agora o Abraão chega em Canaã. Isso nós vamos ver nos versículos 6 até o 9. Olhe para o verso 6. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O carvalho de Moré era um santuário onde eram ensinados ritos pagãos. Moré significa oráculo. Então, o que Deus estava mostrando para ele, Abrão, não quer dizer que você saiu de uma terra idólatra, que aqui nessa terra você vai encontrar o Éden, o paraíso, o palácio de Deus. Não, isso é só na glória. Ele sai de um lugar idólatra e vai para um lugar idólatra. E lá ele tem que lutar contra aquilo. Ele tem que lutar contra a sua mente para que ele não caia naquele mesmo tipo de prática. Meus irmãos, não é assim também conosco. Para onde você for nessa terra, não adianta você simplesmente querer mudar de um lugar achando que lá vai ser bem melhor. Bem melhor só se não for na terra. Porque enquanto nós estivermos na terra, você estará num convívio com pessoas pecadoras, e você é um pecador, e você é caído, pessoas vão lhe fazer mal, você vai fazer mal às pessoas, você está no mundo caído. E você vai ter que lutar contra o pecado, e você vai ter que ser fiel a Deus, e depender das coisas de Deus.
E é interessante que quando Abrão chega, Deus aparece para ele. Olha o verso 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Como se fosse um ânimo. Abrão vê aquela terra daquele jeito. Né? Obviamente aqui é uma especulação que eu vou fazer, me perdoem, mas é como se fosse eu saio daquela terra idólatra e agora eu vejo isso aqui também só idolatria. Não sei se ele estava desanimado, mas Deus aparece para ele e fala: Abrão, darei à tua descendência essa terra, mostrando que eu estarei contigo, eu estou contigo. E não é diferente na nossa vida. Deus não aparece para nós de uma forma teofânica, tomando uma forma de um anjo, mas Deus fala conosco no culto. Deus fala conosco no privado, quando nós estamos no nosso lar. Quando a gente está ali, às vezes desanimado, cabisbaixo, sem entender as coisas, Deus ele traz um alento, Deus ele traz ali um norte para nós, porque Ele é um Deus presente. Agora, vejam, meus irmãos, que diz o texto, que ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Aqui é o ponto que já me mostra as nossas raízes como povo de Deus, como cristãos. O que ele faz? Quando ele chega na terra, cheio de idolatria, Deus fala com ele e ele faz um altar ao Senhor. Ou seja, aqui nós temos o primeiro culto público na terra de Canaã. O primeiro culto, que coisa maravilhosa. Diante daqueles deuses inventados pelos homens, diante daquela idolatria reinante, Abraão faz ali um culto público e adora ao Senhor no meio daqueles idólatras. Foi assim que aconteceu no nosso país, na nossa nação, quando chegaram aqui os huguenotes. Os primeiros cristãos reformados, enviados por João Calvino, chegaram nessas terras, cheios de idolatria, e eles fazem um primeiro culto público de adoração ao Senhor. Foi assim que nós fizemos aqui no Noroeste. Não estou dizendo que foi o primeiro culto público do Noroeste, mas foi o primeiro culto público da Igreja Presbiteriana do Noroeste, e aquele dia marcou. E assim é a nossa caminhada como peregrinos vai ser assim até o final, culto público, culto privado, adoração ao nome do Senhor. Nós não podemos perder isso de vista. Você não deve negociar o dia do Senhor, você não deve negociar o culto público. Nada pode substituir o domingo, que é o dia da ressurreição de Cristo, de nós estarmos na casa do Senhor. Meu irmão, pode ter 100 pessoas, 1000 pessoas ou 2 pessoas, vamos adorar a Deus do mesmo jeito. O culto é para Ele. E eu gostaria muito que essa motivação estivesse no coração de todos. Que a igreja como um todo entendesse que nós deveríamos estar na igreja no domingo adorando o Senhor. Agora, olhe para o verso 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Ou seja, ele sai de uma região, ele vai para outra, e o que ele faz? Adora o Senhor. Adora o Senhor. Muitos aqui saíram de uma igreja saudável, vieram para cá, com a graça de Deus, uma igreja saudável, estão adorando o Senhor. Não sei para onde Deus vai te levar, não sei quais são os seus passos, é igual Abrão, saiu sem saber para onde ia. Você pode me dizer o que vai acontecer amanhã na tua vida aqui na terra? Você não sabe. O que a gente sabe é o que vai acontecer depois, nós vamos para a glória. Mas mesmo não sabendo o que vai acontecer, se programe, projete a sua mente no seguinte entendimento: nós vivemos para a glória de Deus. Nós vivemos para adorar o Senhor. O nosso casamento é para a glória de Deus, temos que cultuar. O culto e educação dos nossos filhos é para a glória de Deus, devemos adorar. Edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. E por fim diz no verso 9, depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe.
Irmãos, assim é a nossa vida. Peregrinos. Não sei quando Deus te chamou. Não sei quando Deus falou com você. Sai da tua terra, da tua parentela. Pode ser que não tenha sido do mesmo jeito que Abrão, ou do mesmo jeito que Paulo, que Pedro, mas Deus te chamou. Deus te chamou. Ou se porventura você acha que Ele ainda não te chamou, Ele está falando nesta manhã. É Ele que fala conosco. Eu sou apenas um instrumento. Eu sou apenas uma boca que se abre. A boca do Senhor pregando a palavra dEle. Não há poder em mim, há poder na palavra, há poder no Senhor. E Deus anuncia nesta manhã, eu sou o Deus que chama. Eu sou o Deus que conduz. Eu sou o Deus que regenera, eu sou o Deus que faz promessas, eu sou o Deus que cumpre promessas, eu sou o Deus que trouxe a salvação a este mundo, Jesus Cristo, o Senhor. Então, fique firme igual a Abrão. Fique firme igual, de acordo com o Deus de Abraão, com a vontade do Deus de Abraão. Vá até o final, custe o que custar. A tua peregrinação, não sei quanto tempo vai durar, mas eu posso falar para você, você vive num mundo caído, vai ter desafios. Vai ter uma tal de uma serpente te perturbando, vai ter uma tal de uma serpente tentando o seu casamento, tentando as suas convicções, tentando trazer desânimo à tua vida, mas existe um Deus que, assim como apareceu para Abrão, renovando as suas forças, vez por outra, Deus vai falar contigo. Avança, avança. Continua. E vai ter homens de Deus dizendo, diga a este povo que marche. Continue a caminhada em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Moisés, de Davi, de onde veio Jesus. Glória ao teu santo nome, Senhor. Pela grandeza da tua palavra, das profecias cumpridas. Meu Senhor, a história de Abrão pode ser diferente em magnitude dos teus propósitos em relação à nossa, mas ela se complementa. Ele adorou o Senhor, estamos adorando o Senhor. Ele foi regenerado, somos regenerados. Ele teve fé, temos fé no mesmo Deus que é o Senhor, no mesmo Cristo. Oh, Senhor Deus, que esta fé, que esta alegria, que esta continuidade, perseverança continue em nós. Ilumine, Senhor Deus, cada irmão que está aqui e aqueles que estão me acompanhando pelas redes sociais ou que ouvirão este sermão. Que esta palavra produza frutos e mostre a grandeza do teu ser. É isso que eu lhe peço em nome de Cristo Jesus. Amém.